Minha gente do esporte, um grande abraço. É para valer aqui no 14. Aqui no 14, não é no 12, não é no 14. No 14, nem no 5, né? No 5, um abraço ao meu querido amigo Pugé e toda a equipe lá, né? A minha querida Bianca, que está se revelando cada vez mais uma apresentadora em prestígio nacional, viu? A gente fica muito feliz de ver as pessoas desenvolvendo. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso programa de esportes no canal 14, Gazeta Belém, TV Grão-Pará. Este é o programa de número 83. Tá certo? 83. Eu sou Marleião hoje, aqui. Eu sei que o Vila Nova é forte. Sim. Vila Nova é forte. Né? E os goianos estão com tudo. Goiás lá... Tá aqui que eu vou apostar. Não tô besta, pô. Eu apostei que eu vi que agora não. O negócio é mais embaixo. Quando chegar lá em cima, bora ver. Mas é bom apostar, porque é o seguinte, Matheus. Não, mas quem é que me ajuda se eu perder uma cesta básica? O Thiago Menezes apostou no Goiás. O Goiás perdeu. O Thiago Menezes apostou no primeiro jogo no Paysandu. Ele perdeu. Apostou no Remo, segundo. Perdeu o Remo. Olha, o Thiago Menezes, bota a imagem dele aí, esse caboclo. Aliás, fala bem pra caramba o cara, né? Um bom apresentador. Verdade. Aliás... antes de eu falar de Paysandu América, que esse jogo lá, o famoso América Mineiro, é o famoso apanhador de açaí. Sobe e desce, né? Sobe e desce, sobe e desce. É um time hoje. Perigoso. Hoje é 14º. Quando a gente dorme com o nono, de repente ele é 14º, daqui a pouco eles estão lá em cima. São mineirinhos esses caras, viu? Esse coelho, ele é danado. Mas voltando, o Paysandu vai pegar. Jogo difícil, mas o Paysandu ganhou moral. Esse moço, o Thiago, ele fala muito bem, um cara, um belo apresentador lá da Band News, que a gente aprendeu a gostar desses caras, né? E o Genésio Carneiro, que é um caboclo lá de Aparecida, de Goiânia. Aparecida TV, se eu não me engano. Cara bom, rapaz, faz um trabalho humilde, sempre ele vai fazendo uma onda. Eu fiquei acompanhando ele no YouTube. Porra, veja a gente aqui também no YouTube, Edson Matoso TV, a gente sempre está lá. E eles dizem, e tem um comentarista que eu ainda não consegui ver o nome do cara. O cara bom pra caramba, não sei se é um ex-jogador, pô. O cara que fala lá com ele, com o Thiago, um cara lá da TV, da rádio lá do... Eu sei, não sei o nome dele, mas sei quem são. Não sei o nome muito deles, assim, bom aquele camarada, viu? Um cara a jovem. equipe Fera do Esportes é boa, diga-se de passagem. Eles eu são tenho bons, que pegar, eu gosto de dar o nome dos caras, mas é um comentarista muito bom, o jeito como o cara fala, muito tranquilo, equilibrado, o cara que... Eu gosto de ver, por isso que eu gosto de você. Eu sou torcedor. Eu sou da galera, eu sou do Fenômeno, eu sou da Fiel. A minha amigo Pingo, que é feirante lá do mercado do Guamá, ela não foi segunda-feira porque os amigos remistas... Porque vocês da imprensa são um bando de puxa-saco do Ver o Peso. Parece que só tem Ver o Peso aqui, não tem Barreiro... Não tem Vila da Barca. Da 25. Não tem Feira da 25, não tem de Sobral, de Ananindeua. Só vão no Ver o Peso. O Didi e o seu baba-ovo, o Didi. Mas o Didi é bom. Agora, quem é o personagem do Remo lá? Só tem o Didi do Ver o Peso, pô. Não tem quem é o bom. A cheirosinha, né, do Remo? Acho, não sei. Ela é do Remo, tem que dar o crédito. Então tem que ir com o Didi do Ver o Peso e a cheirosinha do Leão. Se eu estiver errado, me corrija, mas parece que ela é remista, porque uma vez eu botei aqui, eu fui falar, eu estava na Papão TV, eu fui falar, Nicolas, toma um banho com a dona cheirosinha, os caras é Matoso, ela é do Leão. Eu falei, pô, eu não sabia. Agora que eu vi, depois é que eu me saber, lá na Papão TV. Então, eu gosto desses papos de feira, E a Pingo é torcedora do Paysandu, ela é da feira do Guamá. Ela matou, eu nem fui lá, meu amigo, eu não fui porque esses caras da Leoa iam me encher o saco, ela não foi trabalhar segunda-feira. Eu disse, mas Pingo, tu ganhaste o jogo, tu carimbaste a faixa dos caras. Não, mas eles foram campeão e tal. Esse papo de torcedor. Então eu gosto dessa resenha, Então eu sou esse cara, eu gosto do urubu do Ver o Peso, tá entendendo? Do treme. Já ele é acadêmico, professor, porque o Viseu, vocês da imprensa vêm falando que o Viseu tá ruim, que o Viseu não joga, eu vou provar que joga, eu quero ver. O Viseu joga ou não joga? Joga, claro. Quero ver se esse tal de Felipe Viseu, assim que o cinegrafista mostrar a sua cara, de surpresa, porque parece que deu dor de barriga, ele saiu lá, o corte lá, o cara, só tá eu aparecendo aqui, e a minha combinação que fica aparecendo. Tá aqui, daqui a pouco eu vou mostrar. Daqui a pouco. Primeiro a gente tem o Ancelotti, depois a gente primeiro, tem... Você vai me provar que o Felipe Viseu
Não é Interlances. Interlance eu provo. Interlance eu provo. O senhor passou a temporada toda para achar, né? Mas maravilha. Difícil achar. Não, eu vou explicar antes de falar do Ancelotti. É porque nós da imprensa temos, principalmente os outros da imprensa, ficam criticando muito o Felipe Viseu. Que não é isso tudo, que não é, que está errando, que está falhando, que não chega, que não faz. E o MacGyver, já há quase um mês, ele vem dizendo, olha, Matoso, não é bem assim, pô, vocês precisam saber. O Viseu, quem foi que disse que o Viseu disse isso? Por que ficam cobrando o cara isso? Eu vou lhe provar. Eu disse, então me prova. Hoje ele, bora ver, estou doidinho para ver. E você sabe, quando me prova, eu... Pedro para vocês. Com certeza, com certeza. Ancelotti, me conta essa história. Ancelotti foi anunciado o técnico da seleção ontem, e anteontem, na verdade, e ontem deu uma declaração numa coletiva de imprensa que é de praxe, falar sobre... Depois do treino ele faz uma coletiva falando como foi o treino. Depois do treino de quê? Da seleção brasileira? Do Real Madrid, que ele ainda é do Real Madrid. Tá bom. E ele falou isso, que até o dia 25 de maio desse mês, claro, ele é blanco, é madridista, e a partir do dia 26 ele vai começar a falar em seleção brasileira. Mas a gente tem uma matéria boa da agência AFP que traz algumas informações sobre essa coletiva de imprensa, Matoso. Então bora lá. Carlo Ancelotti confirmou que será técnico da seleção brasileira. O treinador italiano afirmou nesta terça-feira que vai cumprir o contrato com o Real Madrid até o dia 25 deste mês. No dia seguinte, assume a amarelinha. Obviamente, desde o dia 26 vou ser o treinador do Brasil. Obviamente, a partir do dia 26 vou ser treinador do Brasil, que é um desafio muito importante. Mas até o dia 26 sou treinador do Real Madrid. Quero acabar bem esta reta final desta aventura fantástica aqui. Fantástica aventura aqui. Um dos técnicos mais vitoriosos da história em passagens por grandes clubes como Real Madrid e Milan, Ancelotti agora vai ter o primeiro desafio no futebol de seleções. O Brasil ainda tem 4 partidas a disputar nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 e está na 4ª colocação da tabela com 21 pontos. Ele está dizendo que ele está lá no Real Madrid, aventura. Mas ele colocou a aventura numa conotação dizendo que é uma aventura que poucos seres humanos passam, né? Porra. Né? Então é aquela coisa, né? Você dirigiu o Real Madrid Aventura, mas tudo bem. Mas o cara, quando começa, já começou a brasileirar a postura dele, né? Começa a falar coisa difícil. Matoso, assim... Ele é bom. Vou logo avisando para você. Nós estamos falando do técnico mais campeão do mundo. Né? Então, isso aí eu não discuto, pô. Foi um grande golpe de marketing do Heraldo. Sobrevida do Edinaldo também. Do Edinaldo, que é impressionante. Eu queria que vocês um dia me mostrassem aqui, que eu vi falando... A cara do presidente da FIFA anunciando um troféu Infantino. aí. Gianni Infantino. É o Fantino? Infantino. Para te ver a diferença pro Edinaldo anunciando a chegada do Avalone. Como é do... Ancelotti. Ancelotti. Matoso, o Continua. Barcelona tem 82 pontos, é o primeiro colocado, e o Real Madrid tem 75, faltam apenas 2 jogos. Quantos pontos de diferença? Aqui, ó, 82 para 60, um monte de matemática, né? 82 para 75, né? Pois é, 82 faixa aí, ó, dá tá vendo 7, só? ele não vai fazer mais 8 pontos. Isso aí difícil, já é uma missão muito impossível, difícil, pô. É complicado. Mas assim, o que se tratou na coletiva ontem, que eu acompanhei toda a coletiva, quase 40 minutos de coletiva, a transmissão foi essa, foi uma coletiva tensa para os moldes que o Ancelotti estava acostumado a fazer. Porque ele acreditava que ele ia fazer falando sobre os 8 pontos de diferença, se ele ia conseguir e tal. Quando veio a primeira pergunta, falando sobre como foi o treinamento, que ele acreditava. A segunda pergunta. Tinha brasileiro nessa coletiva? Tinha a menina da TNT Esportes, a Tati. A Tati. Tati, é boa. Aí a segunda pergunta já foi sobre seleção brasileira. Ele já começou a gaguejar, porque deu a entender que ele não queria falar nisso nesse momento ainda, né? Mas como ele próprio disse, já que eles anunciaram... de 5 milhões na conta dele, ainda não. Já como eles anunciaram, né, no Brasil, então eu vou ter que anunciar aqui também. Sou realmente mais, como ele disse, até o dia 25 desse mês, até o dia 25 desse mês eu sou treinador do Real Madrid. Dia 26 eu já sou treinador da seleção brasileira. Então, vamos aguardar, Matoso, e ver o que vai acontecer, se não vai, Porque muita gente critica, muita gente descritica, como diz um amigo meu, né? Mas é aquela coisa, tem que ver o que vai acontecer, se vai ser bom, se vai ser ruim. É difícil, né, a gente opinar sobre isso. Projetar é difícil. Apenas como brasileiro,
Tu jogou futebol, Matoso? Joguei futebol. Joguei em que time? Não joguei em time nenhum, porque eu não fui aprovado, fui dispensado, porque era ruim. Né? Aí o cara, quando é ruim, manda eu ser gandula. Ou então me dava uma lata de leite condensado e dizia, olha, vai narrar o jogo aí, que eles gostavam de ver eu narrar time de botão, né? Pá, no pente, no dedo, era para bater, era assim. Não podia arrastar. Não podia arrastar, tem que dar. Então, e eu brincava assim, então era ruim. Quando faltava alguém, entra aí, o Pelé faltou, porque o Pelé, o cara que jogava muito. Chegou o Pelé, sai. Ou então alguém se bateu, vai pro gol. O cara ruim ia pro gol. Pro goleiro, ele tinha que ser ruim, era doido, ou então... Muito corajoso. Muito corajoso. Era isso. Então eu não era nem doido, nem muito corajoso, era ruim. Aí eu ia pro gol. Aí chegava o goleiro, sai. Aí eu acabei virando cronista esportivo, mas eu sempre gostei da pelota. Sim. Sempre gostei da bola. Eu sempre vi jogador bom, convivi com grandes jogadores. Eu não fui pra Copa, como muita gente faz, foi pra Copa, mas porque era amigo dos homens, né? Porra, uma vez me convidaram para a Copa, mas eu tinha que dar não sei quantos $1.000, eu não vou, porra, não quero, né? E aí o que acontece? A gente acompanhou de perto, eu vi jogadores campeões do mundo, bicampeão do mundo, tricampeão do mundo. Eu não fiz reportagem com o Rei Pelé, mas eu fiz com o príncipe do futebol, que foi o Ivaí. Com o bicampeão do mundo, Castilho, como técnico do Paysandu Esporte Clube. Conversava com ele e outros grandes jogadores do futebol brasileiro. E a gente via como os caras tocavam no caroço. Eu vi técnicos como João Avelino, como João Bermeira, como Carlinho Silva, como Paulo Emílio, como Paulo Amaral. Eu convivi com essa gente. E você vai assimilando. Só não aprende quem for burro, pô. Quem não quer, tá certo? E aí, quando você diz assim, não, mas o Brasil já teve técnico estrangeiro. Porra, mas quando a bola era quadrada, porra. De fato. Quando a bola era quadrada, era um ou outro jogador. Você lembra dos anos que os caras eram? Um de 1925. 40. 44 estava terminando a guerra. Vai ver que foi uma bomba que caiu, olha, isso é uma bola, e manda o cara para ser técnico. E o último foi em 65, se eu não me engano, que a gente falou. O Filpo Nunes, esse cara tinha nome, tinha bagagem, era um cara que tinha expressão, se não me falha a memória, teve a ver com a famosa primeira grande academia do Palmeiras, nessa época. Ele foi técnico do Palmeiras e dirigiu a seleção, o Palmeiras representou a seleção brasileira, na verdade. Agora, foi quando o Palmeiras, boa lembrança, porque estão querendo que a estreia do Brasil, da seleção brasileira do Ancelotti, seja contra o time do Real Madrid. Sim. Fato raro nos últimos, quando eu não lembro. Isso. E um dos momentos que nós tivemos um time do Brasil ou uma seleção de estado, Pernambuco representou o Brasil, Carioca representou várias vezes, Paulista, Rio Grande do Sul, Paraná representou, Mineiro representou, tá certo? E um time do Brasil representou a seleção brasileira e o Filpo Nunes era o técnico do Palmeiras. Esse é o detalhe. Isso. Então, o time do Palmeiras, que tinha Valdir Moraes, tinha Tupanzinho, tinha Juninho, tinha Chinesinho, tinha Servilha, uma baita de uma... Eu era moleque, era jogador de time de botão. Então, a gente enxerga um pouco. Então, eu estranho. Porra, eu vejo o meu futebol, pentacampeão do mundo, tá certo? Você tem que buscar um cara lá fora, melhor do mundo. O cara dirige time com melhores jogadores do mundo, pô. Saber se nós temos tudo isso, então, né? eu espero, eu torço, eu jamais, eu vou sair dizendo aqui que eu quero que ele se dane. Não, eu não quero, eu queria que fosse o Zidane. Mas o Zidane já disse que fora a França ele não dirige. E bora ver. Na primeira entrevista coletiva ele já começou a pipocar. Imagina quando ele pegaria. Esse que é o negócio. Galvão Bueno, o Neto tá dando, o Neto tá dando uma malvada nele. O Galvão tá se sentindo meio até culpado por isso, né? Não sei se ele se é lobby, não sei, mas tá. E bora ver. Agora, Matoso, bora ver, diga. Saindo da La Liga para a Série D, a Tunaluz anunciou mais um zagueiro aí para reforçar sua defesa lá. É o Vini Ed. É só para lembrar o seguinte, para te ver que você saiu de La Liga para a Série D, mas a gente tem um Vini na parada. Então... boa.
Pego essa. Tá entendendo? Eu posso perder a audiência, mas não perco a piada. O vídeo está aqui, o vídeo está na Série D. Série D, nossa tuna. Um abraço ao Milton Niel, seu filho Guto lá da futsal. E todo o pessoal Lauane que está arrebentando no trabalho da assessoria. E foi de ela imprensa. quem mandou pra gente o Vini já falando aí. Lauane, eu gosto de ver. As mulheres precisam aparecer mais. É difícil a gente falar mulher, mas na crônica esportiva é devagar. Tem tão pouco. Ainda é devagar, tem pouca gente ainda. E aí o que acontece? A Tuna é líder da sua chave. Tá certo? Quando não pega de 3, dá de 3. Não tem conversa, Tuna. Mas chama lá o cara. Chama lá o Vini Ed. Rapaz, Vini Ed, o nome dele, zagueirão contratado pela Tuna. Tá vendo? Quero agradecer aí pela oportunidade de vestir a camisa do Tuna Luso. Foram 3 anos no Manauara, onde pude conquistar as vagas de todos os campeonatos. Foi 3 passagens boas, mas agora está no momento de respirar novos ares e eu agradeço novamente por vestir essa camisa. Vim para agregar e, se Deus quiser, para chegar no acesso aí com o Tuna Luso. A expectativa é boa. Chego num momento bom do clube. Se eu não me engano, é o líder do grupo, né? O time está encaixado, o time está bem. Eu venho para agregar. Eu vim focado, já estava treinando no Manauara, então já estou com ritmo de jogo, já estou disponível para o professor, se ele precisar de mim. E é isso. É isso. Matoso. Acabou. De onde veio esse rapaz? Matoso, o Vini Ed é de São Paulo, ele é paulista. Ele passou pelo Marília, Penapolense e por último estava no Manauara. Ele passou por alguns clubes do interior de São Paulo também ainda, mas os principais aí foi o Marília, o Penapolense e o Manauara. E tem 26 anos, chega para reforçar, né? Tamanho bom, idade boa, 26 anos. E a zaga que a Tuna anda tomando muito gol. Vem fazendo muito gol, mas está tomando muito gol. Né? Então é importante reforçar aí. A Série D é, como dizem, a Série C é o purgatório do futebol brasileiro. A Série D é o inferno. Então a Lusa, diga. O Águia recebe a Tuna lá no Zinho Oliveira no próximo sábado, a partir das 17 horas. Então é um jogo muito importante para a Tuna e também para o Águia. Porque, dependendo da posição, pode até haver a inversão, né? A inversão, né? A Tuna pode disparar. E é bom para a Tuna disparar. Para nós, estamos aqui na capital, né? Seria importante a Tuna disparar logo, conseguir um ponto ou então vencer para poder já, quem sabe, garantir um pé na próxima fase. Aliás, me permita dar um abraço aqui para o João Galvão, simpatia sempre, uma pessoa muito querida, estava lá no evento da FPF e da Cultura, um cara super querido por todo mundo, né? O João Galvão é um guerreiro, pô, um cara que a gente um baluarte do futebol, né? Cara, eu gosto muito do João Galvão. Tava lá o Felipe também, que faz a mídia social, um trabalho muito bacana dessa rapaziada digital lá de Marabá. Um abraço para ele. A próxima, manda a bola. Matoso, falando de liderança, o Clube do Remo, né, tá buscando a vice-liderança. Então, o Pedro Rocha vai falar com a gente agora aqui sobre essa expectativa já, pro próximo jogo agora. Pedro Rocha não parece que... Ele não de falar também, né? Ele não gostou de fazer gol no Paysandu, nem no Parazão, não. No caso dele é Série B, né? Série B. Tô acostumado com sarrafo lá em cima. Pedro Rocha, a Rocha. Todo jogador sonha com isso, em começar bem uma temporada. Então, esse pouco tempo já de Clube do Remo, você já chegar conquistando, isso é muito importante, né, cara? Eu estou muito feliz aqui de poder estar trabalhando com meus colegas e esse título que a gente conquistou, esse prêmio individual que você citou também, isso só coroa o trabalho de nós que estamos aqui trabalhando firme. Então, muito feliz e espero aí dar continuidade nessa sequência que a gente vem tendo. Rapaz, eu fui num evento, vou fazer um comentário aqui, que eu sempre digo que eu gosto de conversar olhando na cara. Eu fui num evento, para não dizer que eu não falei com ninguém, eu só abordei o Rossi. Abordei no melhor sentido. Por que melhor sentido? Qual é o mau sentido? Você vai pegar a abordagem da polícia para te ver. Aí, o que acontece? Eu estive numa reunião sábado pela manhã e eu lamentava da ausência e vou falar sempre. Porra, mas tu só sabe falar isso. Na hora que vocês resolverem, eu paro de falar. Eu não aceito o futebol do Pará só ter 2 jogos. Não tem jeito, aceita que dói menos. Acabou o Parazão. Mas a gente precisa retomar esse caminho. Só 2 paraenses na decisão do clássico mais jogado no planeta
e que reuniu quase 130 mil pessoas no estádio, em 3 jogos, que chamou a atenção de todos, até do milionário poderoso que eu, Pedro, para vocês, para o futebol goiano, tá certo? Só 2 paraenses, pô. É pouco. O Rossi, que jogou aí meia boca, porque a gente sabe, teve que sair. E que não foi criado no futebol Que paraense? não foi criado, ele é paraense. Aí eu perguntei, Rossi, eu abordei ele. Vem cá, tu és paraense, sou Matoso, de Prainha. Eu disse, tá. Não, o Toto e o Sanalto já tinham me dito isso. Mas eu achei estranha a informação que me deram, eu fiquei calado. Eu digo, vou perguntar pro dito cujo. Quando eu vi, lá veio o Rossi. Lá veio o Búfalo. E, Rossi, por favor, você é paraense mesmo? Sou de Prainha. Valeu, obrigado. Eu sou Edson Matoso. Tá, valeu. Pá. Foi o único jogador que eu falei. Porque eu também sou curioso, pô. Portanto, só 2 paraenses e o menino Cadu. Cadu. O garoto, cadê esse? Você é da imprensa ultimamente, é menino, um bando de mamãe. Menino Ney. Menino Ney, pô. Menino Ney, pô. Já viu a menina que ele anda, pô? Tá entendendo? Então tá. Aí o menino Ney é ótimo. Aí e o Cadu, né? O Cadu, muito pouco, pô. Muito pouco. Eu, quando lembro que este ano o futebol do Pará está comemorando os 50 anos da primeira vitória histórica. Ganhar no Maracanã não era para qualquer um, pô. Quando o Maracanã estava comemorando bodas de prata, foi lá o Clube do Remo e ganhou por 2-1 do time do Zico, Cantarelli, Rondinelli, Luizinho, Jaime, o cacete a 4. Carlos Fruner, treinador, lá dentro do Maraca. Alcino fez o primeiro gol e o gol do Mesquita desgravaram. Até hoje, né? Desgravaram, mas foi o gol do Mesquita. Mesquita fez o gol da vitória lá dentro. Quem era a zaga do Leão? Vamos lá? Dico, que veio de Colatina, Brasília, Esporte Clube Belém, Remo. Né? Marinho, Rosemiro. O Dutra tinha sido expulso no jogo com São Paulo, aí o Paulo Amaral improvisou o Aderson, doutor Aderson Lobão. Rui Azevedo, que já faleceu, e Cuca, caboclo de Santarém. 4 paraenses, para sair. Ganhou do Flamengo. Porra, não revelou mais ninguém, cara. Que futebol é esse, pô? Que base é essa? Que dinheirama é essa que sai do governo do Estado e nós não revelamos ninguém? O meu consolo é que finalmente eu vejo uma luz no fundo do túnel. Eu reconheço, Tonhão, Pedro para ti. Sei, Roger Aguilera, que tu tem história. Pedro para ti também. Por que Pedro? Porque é o Pedro que faz referência. Isso. Né? Eu gosto do Pedro, sou fã do Pedro. Reconheço que é difícil, que mudou, não é mais como era antigamente. Mudou. Tem lei trabalhista, tem lei Pelé, tem empresário, tem um diabo a 4 no meio, não é fácil para você criar um jogador. Então, mas nós precisamos criar mecanismos para trabalhar. Porque, por exemplo, esse menino Cadu foi a mãe do Nicolas, que apareceu, e a esposa do goleiro Rangel. Marcelo Rangel, que apareceu naquela matéria. Até eu falei, eu vou mostrar no vídeo aí do Instagram uma gravação que eu fiz. Mas eu recebi de um torcedor do Clube do Remo uma foto do Cadu com o pai dele e a mãe dele, Dona Selma, que eu vou botar no Instagram, não deu para botar aqui. E o áudio dele dizendo que uma senhora que não só apoia o filho dela, mas outros jovens. Essa mulher merece aplausos. Dona Selma, que eu não conheço. Eu recebi a foto, eu vou botar numa postagem que eu vou fazer no Instagram, eu vou arrumar, pedir para alguém arrumar, que eu não sei arrumar. Mas tem que divulgar essas heroínas. Nada contra a esposa do Marcelo Rangel, que é um cara também que eu tenho profundo respeito. Né? Foi a esposa dele, né? E a mãe do Nicolas, que é um cara também que são mulheres respeitáveis, mães. Mas o que eu quero te dizer, nós não podemos esquecer as nossas mães daqui, que são heroínas de um futebol que não valoriza a molecada daqui, pô. E tem, pelas dificuldades que a gente se referiu, a gente bate e assopra, né? A gente sabe que... Agora, o Cadu, que não foi assim tão revelado pelo Clube do Remo, disputou a Copinha do Paraclube, eu fiz a cobertura da Copinha do Paraclube, o Zecão sabe, os pais lá do Paraclube sabem, eu acho que era do SBT Esporte que eu estava lá, foi campeão do futsal pelo Colégio Santa Rosa, com o professor Inácio Neto, que é técnico da Tuna. Esse cara deveria ser o técnico da seleção do Pará. Conhece todo mundo. Inácio, conhece. Moleque tem rodagem de base. Moleque no bom sentido, que eu conheci menino também. E futsal do Remo. Sim. Olha a origem do futsal, olha a força do futsal.
Que aí você conhece muito bem isso. É só isso que eu clamo, porque eu não posso aceitar. Pô. Eu não posso aceitar que a gente não revele valores. Nada contra os que vêm de fora. Aí o que eu quero te dizer, eu conheci um desses rapazes agora lá. Eu fico olhando assim o jeito dos caras. Não são marrentos, porque tem uns que são metidos, né? Tem repórter mascarado, tem repórter que entra em campo, parece que fez o gol, porra. Não fez gol. Tem repórter que entra em campo que parece que fez o gol. Mascarado, chinelinho. Eu vou te contar, penso que eu já vi de tudo. Mas eu gostei de ver o jeito. O Marcelo Rangel, ele passa isso já pra gente. O Klaus, que eu achava que, cara, porra, um cara sabe, que inclusive eu soube que é estudante de engenharia. Esse Pedro Rocha, porra, um cara. O Sávio, eu olhei, porra, um cara dentro de campo, um gigante, o Sávio. Porra, super. Eu gostei de ver esses caras. Tá certo? O Rossi foi um cara no meio rápido, tranquilo, aquele jeitão dele, né? Eu não vi muita gente do Paysandu. Até porque o Remo que estava em maioria, sim, essa coisa toda, eu vi, estava o Nicolas, mas o Nicolas é mais estrela, né? Essa coisa toda aí, está lá, e, com o pessoal, enfim. Uma vez que eu estava lá na Cruz, eu fui falar com ele, o torcedor foi também, ele levantou o vidro do carro, tudo bem. Aí ontem ele estava lá no meio do pessoal, e que já dizem que vai sair, não sei se vai ou não vai. Porra, esse cara parece que é torcedor do Bayern de Munique, pô. Mas eu estou contando essas resenhas porque é isso aí. Qual é a próxima? A próxima... Para dizer que os caras não são marrentos. Eu gostei do jeito dele. Não, concordo com Continue você, jogando a bola de vocês. Vamos lá. É aquela coisa que você me perguntou, né? Por que o Viseu não faz gol? Ah, tá. Vai dar tempo de mostrar isso depois de... Dá sim. O nosso diretor vai deixar. Tá aí, ó, Matoso. Manda aí. O Viseu efetuou o passe pro Janderson. Chuta para fora. Segundo lance. Viseu recebe. Mete a bola para quem? O Adailton. Mete a bola, gol. Depois, contra o Remo, contra o Paysandu. Olha onde o Viseu vai receber a bola. Recebe, carrega, e olha o que ele faz. Deixa o Pedro Rocha na cara do gol. Então, Matoso, o cara que me disser que o Viseu não joga... É porque ele não está olhando o jogo. E ele está errado. A minha opinião é essa. Tu é assessor do Viseu? Não sou assessor do Viseu nem de nenhum deles, né? Mas que não me ouça o Daniel Paulista, mas, Daniel... Jogar um pouquinho mais recuado com o Viseu para ele armar para o Pedro Rocha e para o Janderson. Eu sei que a tua característica talvez seja colocar ele lá enfiado com os extremos e tal, mas... Mas ele não voltou, esse jogo não foi com ele? Esse jogo foi com os dois. Só que a questão toda é que, por exemplo, contra o Operário, ele faz uma jogada também, puxando um contra-ataque que, infelizmente, o Pedro Rocha não consegue alcançar a bola. Mas eu peguei esse lance, mas preferi não colocar. Mas assim, quando o Viseu ele carrega... A equipe, ele consegue, pelo fundamento do passe excelente que ele tem, porque ele tem um bom passe, porque ele foi formado, se não me engano, ele surgiu na base do Flamengo, posso estar errado. Né? Ele tem um bom passe, ele deixa o companheiro dele na cara do gol. Foi assim com o Janderson lá, que chutou para fora contra o Criciúma. Olha essa bola aqui, não é todo mundo que dá uma bola de pé esquerdo para um cara superar o marcador, né? Pô, média distância. Então, quer dizer, é a qualidade do cara. Às vezes jogar enfiado lá dentro pode não ser a dele. Que esse seria o problema nosso da imprensa, que fica cobrando porque a gente quer ir lá enfiado. Porque ele tá com o número 9, porque ele tá com... Olha essa bola aí que ele mete da lateral para lá. Da lateral pro bola de mais longa distância que ela meteu diagonal, né? Entendeu? Quer dizer, é um cara que sabe, olha o jogo, vê o que está acontecendo. Né? Então, Matoso, o que eu quero dizer é que às vezes o jogador ele não rende porque ele está numa posição que é errada, joga de costa pro gol. Mas todas as vezes que o Viseu sai da posição que ele está e que ele vai carregar a bola e vou jogar, ele faz com que o Remo chegue lá na frente. Então, é essa a minha ótica que eu tenho com relação ao Viseu. Só me permita aí, eu vou ficando calado. Quando o cara me comprova, eu sou um cara que eu me rendo à ciência, ao conhecimento. Sim. O cara, quando me convence com conhecimento, justifica. Não é só dizer, não. Não é só dizer. Referência. É referência só na conversa ou na prática. Sim. Como agora, né, o caso do presidente do Uruguai que morreu, Sim. Eu vejo um bocado de gente que está dizendo referência. Pois é, porra, por que tu não segue a referência do cara? Por mais que ele seja isso, aquilo, outro, mas ele saiu do governo e não roubou. Então sejam assim também como ele, voltou para a mesma casa, voltou com o mesmo carro, vivam com dignidade. É só isso, a referência não é só num papo, é na atitude. Tá certo? Então, não sou nada, eu só estou te dizendo que o discurso é uma coisa, a atitude é outra, a ação é outra. Então, no caso dele, é o número 9 dele? Não, ele está com a 33. Mas ele joga de 9. Ele joga mas enfiado, 3 vezes 3, 9 Ele joga de 9. Vamos colocar assim dessa forma, né? Tá. E para fechar, Matoso,
Eu não sei se eu lhe convenci, mas também só estou passando aqui. Não convenceu, porque, na verdade, a gente olha, quando a gente ouve a narração do jogo, quando a gente vê a escalação do jogo, quando a gente vê a propositura do jogo, a gente pensa, Felipe Mizel vai fazer gol. É o cara que é o finalizador, o goleador. Ele veio como artilheiro para cá? Pois é, aí tem essa situação. Eu não conheço isso. Então, quer dizer, aí a gente fica cobrando do cara aquilo que ele não é. Quando você cobra isso do Nicolas, ok. E que dentro do campo mostra esse tipo de atitude de poder ajudar os companheiros dessa forma, né? Exato. Às vezes é mais... Tecnicamente ele é melhor fazendo o que ele talvez não foi programado para fazer. Pois é. E aí, né, ele errou, claro. Perdi um gol assim mesmo pelo imprensa show lá contra o Remo, mas tudo bem. Não, mas ele acertou o passe. Veja a distância que ele acertou o passe. E de perna esquerda, que não é a dele. Então, eu sou obrigado, Pedro, para ti. Vambora. O Rossi. Qual é a próxima? O Rossi. Rossi deu uma entrevista muito boa pro RS. Ô, RS, parabéns, RS, está arrebentando, garoto. Vamos lá, Rossi. É um começo maravilhoso, cara. Tá jogando com a camisa do clube que você ama, as coisas fluem mais, né, mais tranquilidade. Feliz pelo começo, são 10 gols, acho que 6 assistências, 16 participações em gol, então estou muito feliz. Precisávamos fazer um jogo, né, um jogo que demonstrasse que era a cara do torcedor, né, que é a cara do Paysandu, então a gente conseguiu demonstrar, vencemos no tempo normal e pênaltis aquele, né, quem tá mais concentrado ali, felizmente aconteceu da gente sair derrotado nos pênaltis, mas enfim, como eu falei, agora é focar no nosso principal objetivo, que é a Série B, e tentar buscar os pontos que a gente perdeu agora no começo. Matoso, nosso diretor já está mandando a gente embora, mas para você, torcedor, preste atenção hoje no jogo do Paysandu. Se o Benítez jogar ao lado do Nicolas, o Benítez vai jogar recuado. Contem pra mim quantos passes o Benítez vai errar tentando armar o jogo. Se eu não conseguir, eu vou mostrar aqui. Mas tu tá secando o cara. Não tô secando, estou te falando a verdade que você vai ver. Porque você gosta dos dois mais juntos aqui. Tá isso, perfeito. Aí pra fazer isso... Característica. O que o Viseu tá fazendo lá na frente, o Benítez tinha que fazer. Entendeu? É o contrário, as posições. Mas eu vou mostrar aqui. Mas conte, torcedor, conte. É difícil, Papão, mas não é impossível. Um empatezinho já vai bem pra caramba. E aqui, Vila Nova, tu é bom, mas eu sou leão. Até amanhã, pessoal.